Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual. Bom, na videoaula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de como a gente começa a construir a personagem a partir do movimento da leitura dramática, que seria um primeiro passo, digamos assim, que está relacionado ao estudo de mesa para a construção da personagem. Então aqui no canal das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021, vocês encontram algumas videoaulas em que eu falei sobre estudo de mesa, sobre leitura branca e sobre leitura dramática. E a leitura dramática é aquele momento em que a gente já passou por algum estudo do texto, nós já fizemos uma leitura do texto para entender o que está acontecendo, o que está se passando naquela história, quais são as ações que movimentam aquela trama, quais são as ações referentes à personagem que cada um vai interpretar. Então já tem uma noção mais ou menos de quem é essa personagem, qual é a função dela na trama e como que ela age em cada cena. E aí quando eu começo a leitura dramática a partir desse primeiro movimento, eu já começo a arriscar a ler com intenção, né? Já trazendo para a voz, então já dando um primeiro passo aí na construção da personagem a partir do texto, né? Isso no caso de montagens que se parte de um texto pronto. Então a gente a partir disso começa a fazer as leituras dramáticas em que a gente começa então a construir essa personagem. A gente está munido já de algumas informações, só que nesse primeiro momento a gente ainda está construindo, né, começa a rascunhar a personagem, construindo a partir da voz da personagem. Quando eu digo construindo, é dando corpo mesmo, trazendo para a forma, né? Então eu entendi a personagem e eu começo a fazer esse trabalho de, a partir das intenções, descobrir então como que é a voz dessa personagem. E quando a gente fala como é a voz dessa personagem, é importante a gente pensar que todas as pessoas, cada um tem uma voz muito específica e característica da sua personalidade, que está envolvido aí tudo que você, o seu, a sua parte fisiológica, obviamente, o seu biotipo, como é a composição fisiológica, né, física do seu aparelho fonador, isso vai produzir um determinado som, né, que vai ser determinante, obviamente, na sua voz, mas também o que você viveu, como você foi criado, o que você pensa, isso tudo está refletido na voz, em alguma medida. Né? Então tem vários estudos que apontam para esse lugar da voz como quase como realmente uma forma de identidade de cada um. Então, assim como na vida a voz reflete a personalidade da pessoa, a gente aproveita isso para também trabalhar a construção da personagem, ou seja, o famoso dar a vida a uma personagem, pensando um pouco nisso. Então, quais são as características, né, da personagem que podem movimentar o uso da minha voz, porque eu estou usando a minha própria voz, né, a do Ailton, emprestando, como a gente diz, para a personagem, para caracterizar essa personagem. E aí, por isso é tão importante também os trabalhos, né, que a gente faz de expressão vocal, de consciência vocal, conscientização, né, de como funciona o aparelho, como funciona a minha voz, qual é a minha voz, e também das possibilidades, né, o treinamento das possibilidades vocais para que eu tenha um leque maior de possibilidades para oferecer a construção dessa personagem que eu tô levantando, digamos assim. Então, nesse primeiro momento, dentro dessa estrutura de que partimos de um texto pronto, então a leitura dramática seria o primeiro passo de construção da personagem e está vinculado, obviamente, à voz. Claro que a produção da voz é física, então também o jeito com que eu falo, e aí também está dentro do próprio estudo de expressão vocal, né? O que a gente fala da embocadura, né? A forma como eu mexo a boca, como eu vejo a personagem, postura corporal também pode interferir nessa voz, nessa construção da voz. Então tudo isso faz com que eu tenha como resultado, lá na frente, uma
a voz, digamos assim, dessa personagem. E nos primeiros momentos, né, então, a gente tem essas intencionalidades que começam a ser refletidas na minha voz no momento que eu leio. Mas o que eu queria propor aqui para vocês e trazer é que justamente dentro desse trabalho de expressão vocal, a gente pode aproveitar esse momento, né, que a gente está começando a tatear a construção da personagem, para experimentar possibilidades, né? Porque a arte está relacionada diretamente às escolhas que a gente vai fazendo. Então, quanto mais repertório eu tiver, mais possibilidade de escolha eu tenho. E essas experimentações que eu vou propor aqui, que são bem simples, elas às vezes ajudam a gente a perceber, acho que vai mais por aqui, vai mais por ali essa personagem, né? Quando a gente lê e faz o primeiro estudo da personagem, a gente já começa a imaginar como que é essa voz. Eu acho que essa personagem ela fala mais, tem um tom mais grave. Eu acho que ela fala rápido, acho que ela fala devagar. Eu acho que ela fala meio cantando, acho que ela tem um sotaque. Tudo isso é a partir do estudo e também das relações, quando a gente vai lendo com o outro, né? E o que eu vou propor aqui para vocês é justamente que experimentem, que ampliem até o leque disso. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um trechinho do texto do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Aqui é uma fala do diabo. Então eu vou brincar um pouco com essas possibilidades a partir de um treinamento de voz para descobrir outras possibilidades para o meu diabo, por exemplo, né? E aí lembrando que por conta justamente desse momento de pesquisa, de descoberta, é que é sempre importante e preferível que a gente faça um certo aquecimento, pelo menos, para despertar o aparelho fonador, né, relaxar a musculatura, deixar tudo pronto e aquecido, para na hora da leitura dramática eu poder fazer essas experimentações e ir descobrindo, aumentando a minha possibilidade de descoberta e de percepção, porque eu vou estar mais sensível, aquecido, e também evitando que eu machuque, né, as pregas vocais, ou enfim, ou tensione onde não deve, certo? Mas vamos ao texto. Então, por exemplo, eu posso experimentar, eu já estudei o personagem, o diabo e tal, e eu resolvo, então eu vou fazer ele bem agudo, para ver como é que fica se eu fizesse essa personagem bem aguda. A barca, vamos lá, que é muito boa a maré. Puxa a vela pra cá. Feito, feito. Bem está. Vai ali e sem demora, estica bem aquela corda e libera aquele banco para a gente que virá. A barca! A barca! Depressa! Temos que ir! Bom tempo de partir! Louvores a Beelzebu! Ora, pois, que fazes tu? Desocupa esse espaço! Eu fiz a leitura brincando, pensando especificamente em trabalhar com o agudo. E fui percebendo como isso me ajuda a olhar para essa personagem nessa construção. Que tom de personagem essa voz aguda, agudíssima me traz? Quais são as impressões que eu passo com essa personagem se eu fizer com essa voz agudíssima? E aí então a gente pode experimentar, deixa eu experimentar como é que fica se eu fizer com a voz mais grave. Vamos ver como é que muda a personalidade ou não dessa personagem? Vamos tateando. Quer ver? A barca, vamos lá, que é muito boa a maré. Puxa a vela pra cá. Feito, feito. Bem está. Vai ali, sem demora, estica bem aquela corda e libera aquele banco para a gente que virá. A barca, depressa, temos que ir. Bom tempo de partir. Louvores a Beelzebu. Ora, pois, que fazes tu? Desocupa esse espaço. E aí eu começo a perceber as diferenças. E aí eu posso escolher. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais pro agudo mesmo essa personagem. Eu gosto dela mais pro grave. Claro que dentro do agudo e dentro do grave existem as variações, vocês perceberam? Eu não fico num único registro, né? Eu posso ir pintando isso. Mas eu posso escolher um caráter,
E por que que isso é interessante? Nesse primeiro momento, é bacana porque me possibilita descobrir possibilidades da construção desse diabo. E num segundo momento, a partir do momento que eu escolhi, eu vou trabalhar mais por aqui, eu passo a ter um apoio técnico, concreto, da construção dessa personagem, que vai me ajudar na hora de interpretá-la a ter um apoio a mais. Então, quando eu chego para fazer a personagem, eu já sei que ela é aguda, eu já começo a ou eu sei que ela é grave. E aí isso tira da questão da inspiração, da questão psicológica apenas, e traz para uma questão mais técnica, mais prática e mais controlável para o ator. E quando a gente pensa, especialmente no caso de teatro, né, que é uma arte de repetição, esse domínio técnico ajuda bastante. Né? Outras possibilidades, vocês podem também, por exemplo, de repente experimentar o ritmo de fala. Por exemplo, eu vou fazer um diabo que fala bem devagar. A barca, vamos lá, que é muito boa a maré. Puxa a vela pra cá. Feito, feito. Bem está. Vai ali, sem demora. Estica bem aquela corda e libera aquele banco para a gente que virá. A barca, a barca. Depressa. Temos que ir. Bom tempo de partir. Louvores a Beelzebul. Ora, pois, que fazes tu? Desocupa esse espaço. Percebam que começa também a me indicar outros traços dessa personalidade. Então também é uma possibilidade. Ele pode falar muito rápido, de repente é uma coisa super agitada. Então tudo isso são possibilidades que eu posso propondo durante a leitura, ou podem ser indicadas até pela minha própria intuição a partir do estudo do diabo, da personagem. E tanto pode ser para uma via ou pela outra, mas percebam como ter claro que eu estou fazendo essas escolhas, que pode ser uma escolha de experimentação e funcionou e eu continuo com ela, ou pode ser alguma indicação intuitiva e eu percebo. Né? É importante, primeiro, ter trabalhado bastante as questões de voz, sensibilizado e ter claro e concreto como que é executado isso, porque isso vai te ajudar lá na frente a ter um domínio maior do que você está fazendo. E implicado a isso, né, agora eu vou começar a falar nas próximas videoaulas em relação a essa parte de construção de personagem. Tem algo que é fundamental e que já está implícito aí também nesse movimento, né, a partir inclusive do contato com o texto, que são as referências. Mas isso eu vou falar na próxima videoaula. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fica a indicação, quem quiser experimentar, ler um texto e ir brincando com as possibilidades, vá fazendo e vá percebendo como a cada mudança técnica que você acaba fazendo, você implica no entendimento do caráter da personagem. E aí você amplia suas possibilidades de escolha. Certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!